trazer o subcomandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, né, Major Franz, trazendo as notícias das ocorrências desse último final de semana na região central do estado. Vamos conferir. Felizmente nós tivemos um final de semana relativamente tranquilo, né, dada o tamanho da nossa área, a quantidade de cidades que a gente toma conta. Tivemos aí 3 motocicletas que foram recuperadas, né, oriundas de roubo. Nós tivemos aí algumas conduções por cumprimento de mandado de prisão, outras de violência doméstica. E tivemos um homicídio em São Domingos também, que até o momento a gente não tem mais nenhuma linha de investigação, mas a Polícia Civil já está a par da ocorrência, deve estar fazendo seus trâmites aí para poder elucidar o fato. Mas, como eu falei anteriormente, a gente tem as nossas operações, as nossas abordagens, nosso pessoal na nossa Rotem é um policiamento muito proativo, que se dedica, que aperta justamente essas questões de trânsito, moto roubada, e a gente tem conseguido ter sucesso nessas abordagens, principalmente em relação à recuperação de veículos roubados, né, que às vezes o cara investe um capital, adquire um bem, e aí tem esse bem levado de forma abrupta, e graças a Deus a gente tem conseguido recuperar muitos veículos aqui na nossa cidade. Com relação a Maria da Penha, tivemos na área? Tivemos aí algumas condições em relação a isso aí, quebra de medida protetiva e outras coisas relacionadas à questão da violência contra a mulher. E isso é o tipo de ocorrência que a gente tem aos finais de semana de forma corriqueira aqui na nossa região, né? Mas a gente tem atuado no sentido de reprimir essas práticas. A gente tem feito as nossas equipes, nós temos uma equipe aqui da Maria da Penha que tem feito um serviço gratificante, um serviço com qualidade. Mas a gente sabe, em virtude da nossa área ser uma área imensa, uma área muito grande, a gente não consegue contemplar todas. Mas todas as nossas guarnições, elas têm um direcionamento em relação a isso, em questão de prevenção e condução desse tipo de ocorrência. E são situações que acontecem mais também no final de semana, dado ao final de semana, né? E geralmente, lá na nossa análise da nossa mancha criminal, esse tipo de ocorrência acontece mais aos finais de semana, sexta, sábado e domingo. Nós acreditamos que em virtude de consumo de bebida alcoólica e outras circunstâncias que levam ao aumento desse tipo de ocorrência. Bem, em relação a essa prática de manobras perigosas, mais conhecida como grau, nós estamos com incidências nos últimos meses muito grande aqui na nossa região. Não só aqui em Presidente Dutra, mas nas outras cidades também que fazem parte do nosso batalhão. A gente quer orientar os pais, principalmente os pais que são responsáveis, que adquirem esses veículos, que tomem cuidado, que tenham mais fiscalização em relação aos seus filhos, principalmente orientando e não entregando o veículo à direção de menor, porque isso aí é infração de trânsito, isso aí é cometimento de crime caso haja algum tipo de acidente. E, sobretudo, esse tipo de prática pode colocar em risco a sua vida e a vida de um terceiro, de uma pessoa, de uma criança ou do outro cidadão que esteja por ali naquela área e não tenha, como eu posso falar, está se expondo numa situação que é de risco iminente. Ele pode sofrer um acidente, pode ficar aleijado, ou pode até mesmo ceifar a vida dele e de outro. É muito perigoso, isso é uma responsabilidade muito grande. Não cabe só a fiscalização da Polícia Militar, mas os pais e responsáveis, os proprietários desses veículos também têm que se comprometer, até porque eles podem responder criminalmente também. Isso aí com relação a levantar, né, um tal de no grau, né, que está pesteando o presidente Dutra, né? Menino, pior que são menores, mas como disse o comandante, né, o subcomandante, os pais passam a ser responsáveis por esses atos, viu? Então, vigie seu filho, tá? A gente viu agora um menor lá na delegacia, né? Foi feita a apreensão do veículo, viu? Ficar levantando qual o sentido disso, se vier só com pneu, ainda reclamar porque só tinha um pneu, né? Aí ela vem com 2, né? Aí quer andar em 1. Né? Com 2 imagina com 1. Ainda tem o lance ainda daqueles tiros, que eles disparam, né? Pá! Tranca ali, arrebenta o motor da máquina. É impressionante essa galera, viu?